amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor Nélcio Lindner. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui nesses próximos 30 minutos conosco. Muito obrigado. Eu que devo lhes agradecer pela oportunidade que me é dada, assim como já tantos outros, de contar um pouco da minha ou nossa contribuição para com Blumenau e a região. É um prazer. Bom, o senhor é natural de Blumenau ou, como tantos outros, escolheram Blumenau para viver? Olha, eu escolhi Blumenau para viver. E aí me permita fazer um rápido retrospecto histórico. Em 1856, meu bisavô, imigrante alemão, se estabeleceu no bairro do Garcia. Este meu bisavô teve um filho, que por sua vez teve 12 filhos e entre eles o meu pai. Época em que as famílias eram numerosas, né? Numerosas, e especialmente porque se precisava muita força de trabalho. Era mão de obra, né? Muita mão de obra, isso foi no final do século XIX, início do século, bem no início do século XX. O meu avô, então, em conhecendo as terras da Sociedade Colonizadora Hanseática, lá em Amônia, no Alto Vale do Itajaí, no Vale do Itajaí do Norte, o meu avô comprou uma série de lotes coloniais e para lá foram os 7 dos seus filhos e entre eles o meu pai também, e se tornou agricultor lá em Dona Ema, onde eu vivi, onde eu fiz o meu ensino primário, né? E vivi lá até os meus 13 anos de idade. E como é que foi aquele tempo de menino, de garotinho lá no interior? Olha, veja, como de todos os demais do meu tempo, talvez do seu. Lembro-me que no primeiro dia de escola, ao retornar da escola, no meu primeiro dia de aula do primeiro aninho, ao chegar em casa, meu pai disse: olha, filho, de hoje em diante a tua vida vai mudar um pouco. Você vai deixar de brincar o dia todo e você vai ter os teus afazeres domésticos, que são estes, aqueles afazeres, e estudar. E foi assim, e brincar era os domingos com os amigos, jogar futebol. Lembro-me muito bem, em 1958, quando o Brasil ficou campeão pela primeira vez, foi uma verdadeira doença. E aí o meu grande sonho sempre foi ter um par de chuteiras e uma bola. E também no Natal de 58 eu ganhei esse presente. Mas ao terminar a escola primária em Dona Ema, que opção eu tinha para continuar a estudar? Em Dona Ema não havia ginásio. Em Presidente Getúlio não havia ginásio. E a opção, então, foi Ibirama. Então, cursei em Ibirama o ginásio Amônia, até o 4º ano ginasial. Eu queria só abrir um parênteses, porque o senhor lembrou da Copa de 58. Eu imagino que o rádio era o meio de comunicação para aquela época, em que atendia o pessoal do interior, como no caso a sua família, o senhor? Sim. Eu tinha um irmão mais velho que era mais dado ao futebol, e jogava futebol no Esperança Futebol Clube, lá daquela localidade, e este entendia um pouco aquilo que se ouvia na rádio, aquele falar rápido do locutor. Claro, como criança eu não tinha a mínima ideia de onde a bola estava ou em que posição estavam os jogadores, mas o rádio era o único meio que se tinha de ter algumas notícias. A televisão lá chegou nos anos 60 ou no final dos anos 60. Energia elétrica já tinha? Havia energia elétrica, sim. Era uma empresa privada que fornecia energia elétrica de baixa potência, não podia se ligar um motor elétrico, alguma coisa assim. Isso exigia então bastante trabalho manual. Sobre a escola, todos nós lembramos da primeira professora. Que lembrança o senhor tem daquele tempo de frequentar a aula? A lembrança é esta. Primeira, disciplina. E como professor, por 40 anos, eu tenho visto com muita tristeza que hoje a educação se faz sem a essência, que é a disciplina na atividade educativa. Um estudante, ele deve ter
sempre se diz assim, ele deve ter um coração de poeta, mas deve ter a disciplina de um atleta. Hoje, nas salas de aula, o professor, infelizmente, não é mais autoridade e, com isto, daí é que advém a deficiência no conhecimento dos nossos alunos. Lá no seu tempo, um pouco depois também no meu, a gente olhava o professor com ar de veneração, né, de respeito. Perfeito. E tem mais, né? Veneração, respeito, cumprimento fiel às atividades cívicas, hasteamento à bandeira, fila, cantar o hino nacional, o hino à bandeira, o hino da independência. Era muito comum, nós crianças, os nossos pais nos obrigavam a usar chapéu por causa do sol. E ai daquele aluno que ao cruzar na estrada com alguma pessoa, não tirasse o chapéu e dissesse bom dia ou boa tarde. Quando isto chegasse ao conhecimento do professor, nós éramos severamente punidos ou advertidos por esse ato indelicado. Nelson, passada aquela fase do ginásio, aquela fase de concluir que hoje a gente é de segundo grau, qual foi o próximo passo? O próximo passo, novamente, terminado o ginásio em Ibirama, o ensino médio. Hoje, na época, nós tínhamos a opção ou fazer contabilidade ou fazer o clássico ou o curso científico. Eram poucas as opções também, né? Poucas as opções. A opção mais próxima era Rio do Sul. Mas, como nós tínhamos vínculos com Blumenau, por meu pai ser natural de Blumenau, ter parentes aqui em Blumenau, então a opção foi eu vir a Blumenau e estudar no glorioso, então, Colégio Normal Pedro II, com o glorioso Joaquim Floriani como diretor. E eu fui então estudar à noite e durante o dia eu trabalhava numa empresa privada como auxiliar de escritório. E o senhor veio sozinho, com a família, veio morar em casa de parentes? Como é que foi? Não, eu vim morar numa pensão. E eu me orgulho de uma coisa. Vim morar sozinho numa pensão, estudava à noite e eu dificilmente perdi uma aula. Lembro-me de um dia, mais um amigo, nós conhecemos umas meninas e combinamos com estas de ir ao cinema. Fomos aqui no Cine Bush. Foi terrível, porque eu fiquei pensando, meu Deus, agora a aula de física, puxa, aula de matemática, eu estou aqui. Uma vez que eu matei a aula, isso foi muito trágico para mim. Quer dizer, eu consegui ser assim persistente e tive frequência de praticamente 100%. Que época foi essa? Isto foi no final dos anos 60, de 67 e 69. Uma época em que o Pedro II vivia o seu auge, né? Vivia seu auge. O professor Joaquim Floriani entrava na sala de aula e apontava: vá cortar seu cabelo. E aí as ordens vinham do diretor? Do diretor. Cortar cabelo, limpe suas unhas. E mesmo pessoas já com 18, 19 anos, que era a idade que nós tínhamos, muito quietinhos, pegávamos nosso material e saíamos da sala de aula e não havia nenhum tipo de contra a decisão do diretor. Mas não era só o diretor, os professores também tinham essa linha? Também, professor também. A palavra do professor era a palavra do mestre. O senhor tocou num assunto importante para a época, que era o cinema, o Cine Bush, nós tivemos outros também aqui em Blumenau. Isso marcou mesmo? Marcou, é um grande programa. Você ir no cinema, no Cine Blumenau, as sessões, tem a sessão às 2, 4h15, 6h30 e 8h45, lembro de cor as sessões no final de semana, nos domingos. Era isto, ou se não as domingueiras, né? As tardes dançantes nos clubes,
Concórdia, Vasto Verde, Clube Tutor Blumenau na Escola Agrícola, que não existe mais, e Nartex e outros assim. Essa era a nossa diversão. E o senhor tinha um aporte financeiro da família, porque tinha um custo para pagar a pensão, viver aqui, ou o seu trabalho já custeava? Não, meu trabalho custeava. Quando comecei, eu comecei ganhando meio salário mínimo. E foi um pouco difícil, meu pai então me apoiou financeiramente. Mas logo em seguida, depois de alguns meses, então passei a ganhar o salário integral na indústria e comércio Vale do Itajaí, e aí eu me virei, digamos assim, sozinho. O senhor falou que veio para Blumenau trabalhar, imagino que lá no Alto Vale era aquele trabalho de ajudar a família. Sim. Qual foi de verdade o primeiro emprego? Este foi o meu primeiro emprego, mas a vinda para cá não foi para trabalhar, foi para estudar. Para poder estudar, eu trabalhei. Né? Porque a condição que o pai disse o seguinte: olha filho, você agora vai para Blumenau, você vai fazer o curso científico durante a noite e vai trabalhar durante o dia para te sustentar. E no curso científico eu tive todos eles excelentes professores, mas um que me motivou, são duas pessoas que foram marcantes para depois eu delinear o meu curso de graduação. Um deles foi o saudoso professor Lothar Krick, de Biologia, e meu colega de turma, né, estudamos juntos 3 anos, o professor Lauro Eduardo Baca. O Baca que tinha uma veia ambiental fantástica já naquela época. Ele se dedicava ao estudo da cobra d'água, dos barrigudinhos, aquelas piavinhas de brejo. E nós, em 1969, como alunos do terceiro científico, nós íamos à Armação da Piedade, no município Governador Celso Ramos, fazer pesquisas, fazer redescoberta de pesquisas feitas por Fritz Miller. Então, houve essa influência tanto de um convívio com um amigo, Baca, como do professor. Isto, já em 69, nos levou à Feira Nacional de Ciências no Rio de Janeiro, onde fomos apresentar então o resultado dos nossos trabalhos. E chama a atenção porque geralmente as pessoas, as crianças têm seu sonho lá de pequeno. Quando eu crescer vou fazer tal coisa, né? Ou tem uma influência familiar, de parentes, de amigos de infância. Sim. Então demorou um pouquinho para ter essa veia, né? E como consequência descobrir esse caminho. Esse caminho foi praticamente descoberto nos últimos 2 anos do ensino médio, no segundo e terceiro científico. Ele não veio se moldando desde pequeno, né? Daí já foi uma coisa mais esclarecedora, ficou. Sim, mais... Perfeito. Nelson, vamos fazer um breve intervalo e na sequência a gente volta para continuar essa prosa, pode ser? Excelente. Nelson Lindner, professor, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. Pedale com segurança, como criança vá pedalar. Pedale sempre alerta, vá de bicicleta a todo lugar. Pedale sempre na mão, com a campainha chame atenção. Pedale sempre comigo, que o meu amigo é um fanfarrão. Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito. Então, ciclista legal é ciclista consciente. É bicicleta, mas comigo você vem junto. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Nelson Lindner. O senhor contava sobre o seu tempo de infância, o estudo, enfim, e aí a graduação, o ingresso na faculdade. Quando e como aconteceu? Ok. Bom, como eu havia falado há pouco, já tinha nascido um pouco essa vontade
esse ânimo pelas ciências da natureza. E a FURB oferecia, na época, o curso de História Natural, Ciências da Natureza, que hoje se chama Ciências Biológicas. E lá foi Baca, eu, etc., fazer o vestibular para o curso de História Natural. E assim foi. Ingressamos em 1970 e nos graduamos em 73 como licenciados em História Natural. Este curso ele tinha uma vocação para o magistério. Né? A pesquisa não estava ainda naquela época tão evidente, tão em marcha. Isso nos levou a, desde cedo, ainda como acadêmicos, já começar a lecionar, porque havia falta de professores nessa área. Ciências, biologia, assim como na matemática, na química, na física. E eu comecei, já em 71, a dar aulas de ciências no Colégio Pedro II. Trabalhei em outras escolas privadas aqui de Blumenau e outra escola privada de Pomerode, como professor de biologia e professor de ciências, e sempre recordando, sabendo da importância que há em levar os alunos para a pesquisa de campo. Eram no mínimo duas saídas de campo por ano com as classes, uma para a floresta atlântica e outra para o nosso litoral, para conhecer a biologia marinha. Bom, o professor, já naquele tempo, ele tinha normalmente 2 locais de trabalho. Por uma razão óbvia, infelizmente. Já naquela época? Já naquela época. E hoje está pior. Bom, e de formas que em 1979, eu, além de trabalhar no Pedro II, eu ingressei no Senai, também como professor de educação geral, especialmente de ciências técnicas e tecnológicas. E foi um grande local de trabalho, porque lá nós aliávamos o fazer, a prática, com a fundamentação científica. Isso foi muito bom. Em 1973, em maio de 73, nós fundávamos, quando estávamos no 4º ano do nosso curso na FURB, nós fundávamos a ACAPRENA, Associação Catarinense de Preservação da Natureza, a primeira ONG ambientalista de Santa Catarina. Acho que é uma das mais antigas do Brasil. Antes dessa existia a AGAPAN, no Rio Grande do Sul, do saudoso Lutzenberger. Daí nós a criamos aqui a ACAPRENA, uma entidade que existe então até hoje, com a Lúcia Sevignani hoje muito bem representando. Pois é, o senhor disse que na época estudar a natureza era para lecionar o meio ambiente. Sim. Então como é que foi? Foi um desafio? Foi na verdade um desafio, né? Hoje essas ciências da natureza se abriram muito, né? Pois na área da genética, da melhoria uma genética. associação assim do nada, numa situação que era... muito livresco. Quando a gente visita a FURB hoje, os estudantes de biologia da FURB, o que essa gente faz de pesquisa de campo e se dedica à pesquisa de campo é simplesmente fantástico, né? Enquanto que naquele tempo, era essencialmente livresco. Você estudar ecologia com um livro chamado Roger Dajós e pronto, né? Quer dizer, tínhamos muito pouco contato, porque esse era o modo de fazer ciência ou biologia na época. Eu me lembro, né? E aí o senhor mais do que eu e seu avô mais, porque ninguém se preocupava 50 anos para trás em preservar o meio ambiente. Por isso que eu falo numa quebra de paradigma. Sim. Criar uma associação, defender. Sim, né? foi. E o grande marco para isso acontecer foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente que aconteceu em Estocolmo em 72. Foi a primeira vez que o mundo e os chefes de governo e Estado se reúnem para discutir meio ambiente. Até então, não havia nenhuma grande preocupação. E mesmo nós éramos extremamente analfabetos na área ambiental,
de achar que desmatamentos, mata ciliar, isso é bobagem, né? Caça, pesca desenfreada, isso, né? E de repente isso cresceu. Mas sobre essa área de meio ambiente eu gostaria de dizer o seguinte, depois de 40 anos, um pouco mais dizer assim, ó, nós avançamos muito para o século, quer dizer, ao longo de toda a vida da espécie humana, muito pouco foi feito em defesa do meio ambiente. Fizemos bastante do ponto de vista histórico, fizemos bastante nos últimos anos. Agora, do ponto de vista da vida de uma pessoa, estamos muito lerdos, muito lentos, muito há que ser feito. Saneamento básico, proteção de encostas. Estamos vamos entrar numa severa crise mundial por causa das mudanças climáticas e cadê as políticas públicas que vão prever acidentes climáticos, de chuvas excessivas, secas excessivas, frio e calor excessivo, cá, lá e acolá. Professor, agora, essa é uma responsabilidade que o senhor coloca para os governos. Isso na esfera municipal, estadual e federal. Mas a população, ela já está consciente, ela assimilou essa ideia de que é preciso preservar, respeitar o meio ambiente? Ou ela está longe disso? Eu lamento dizer-lhe que ela está longe disso. Ainda a população, o cidadão, enxerga muito mais o seu próprio umbigo. Eu vejo isto. Veja, por exemplo, em 1997, tenho dados, cada cidadão de blumenauense gerava 500 gramas de lixo por dia. Hoje, cada cidadão blumenauense gera 750 gramas de lixo. Ok? Em 1970, nós tínhamos aqui 100 mil habitantes em Blumenau, 90 milhões no Brasil. Em 1970, em Blumenau, nós tínhamos talvez, com 100 mil habitantes, nós tínhamos talvez 30 mil ou menos veículos. Hoje, nós estamos com 310 mil habitantes, certo? Mais ou menos, 310 mil habitantes. E nós temos, para cada 1,5 habitantes, tem um automóvel. Não? Então, veja, e o transporte público, nós falamos então em reduzir 15%, a população faz manifestação para reduzir em 15% o custo do ônibus, mas o que se pensa em fazer? Metrô de superfície, mobilidade urbana, rápido para deixar o automóvel em casa. Não se pensa nisso. São questões que servem para reflexão. Okay. Voltando à sua história, à sua vida, que é o motivo do programa. E claro, o senhor vivenciou, defendeu e defende o meio ambiente. E cabe aqui aquilo que o senhor colocou e muito mais. O senhor nessa luta, né, conquistou, e aí merecidamente, inclusive, alguns prêmios, né? Sim, eu os recebi. O primeiro prêmio foi um título honorífico da Fátima, isto já nos anos 80. Recebi depois a comenda Udo Shadrack e do SAMAI também recebi uma comenda em função de atividades de saneamento básico que eu capitaneei junto com outros, lógico, na região da Nova Rússia. Eu tive o privilégio de administrar o Parque das Nascentes por 3 anos e foi uma realização. Você administrar esse parque, mantê-lo, combater roubo de palmito, caça, etc. E como as nascentes do Garcia, nós resolvemos implementar lá um sistema de tratamento de esgoto para dizer assim, do Parque das Nascentes, tanto aqui na segunda vargem da Nova Rússia como do Alto Encano, não sai uma gota de esgoto. Nós vamos tratá-la com um sistema biológico chamado Zona de Raízes. E nós fizemos esse trabalho e que se estendeu depois para a escola Margarida Freigang, ali na Nova Rússia, e mais outros pequenos empreendimentos que foram feitos na época, são muito eficientes e baratos. E o SAMAI
da época reconheceu e ampliamos um sistema de coleta na região da Nova Rússia para atender algumas casas, né? Onde a gente carregou pedra e colocou tubos e ajudou nisso. Isso foi simplesmente muito gratificante, essa atividade. O senhor ficou, então, praticamente o seu tempo útil de prestação de serviço em sala de aula? Foram 40 anos de Sim. 40. Exato, em sala de aula. Onde eu tive um trabalho muito interessante, também voltando um pouquinho, quando eu disse que entrei no Senai como professor de educação geral na área de ciências da tecnologia, em 94, o Senai de Blumenau inclinou também para desenvolver atividades na área do meio ambiente. E isto foi um trabalho muito interessante, né, de educação ambiental e gestão ambiental. Com atividades nas empresas, né? A implementação de sistemas de gestão em empresas, sob a égide da ISO 14000, por exemplo, né? Gestão de resíduos, paisagismo das empresas, que a empresa deve ter responsabilidade social, olhar para fora da empresa e ver a escola do lado, que quer desenvolver programas ambientais que a empresa pode financiar. Então, trabalhei muitos anos nessa atividade e também como professor nos cursos técnicos e curso de tecnologias e de pós-graduação do Senai. O senhor hoje está aposentado? Estou aposentado. Já há muito tempo? Olha, curtindo a vida ou ainda trabalhando? Bom, eu me ocupo, mas e gosto de me ocupar com atividades honoris causa, né? Participação de conselho, por exemplo, sou suplente do Conselho Deliberativo, lá da Serra da Abelha, em Vitor Meireles, aqui em Blumenau. Estamos com um projeto muito interessante chamado Galo Verde, da Igreja Luterana, que é nada mais do que implementar um sistema de gestão nas paróquias. Porque a igreja cristã, seja ela quem for, ela elogia a obra de Deus, a beleza com que Deus fez o mundo. Aí você pergunta para o pároco, escuta, e vocês aqui na igreja, o que vocês fazem com o lixo ou com o esgoto de vocês? Pois é, por quê? Então, nós queremos dizer assim, olha, a criação é de Deus, mas a responsabilidade é nossa. Né? E é um trabalho muito interessante, ecumênico, que estamos fazendo honoris causa aqui. Professor, muito obrigado, hein? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Valeu. Professor Nélcio Lindner foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL e até uma próxima oportunidade, quando outra ou outro estará aqui ao meu lado para contar também a sua história. A todos, um grande abraço e até a próxima.